Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Leandro Gomes e esse canal é para você que quer aprender como atuar na área de finanças empresarial, na área de controladoria ou ainda a área conhecida também como FP&A, Financial Planning and Analysis. Bom, hoje eu vou falar sobre como você utilizar a ferramenta Solver do Excel para que você possa criar e projetar os seus cenários no momento, por exemplo, aonde você vai estimar o budget da companhia ou uma determinada análise ou cálculo na sua modelagem. É, Antes de tudo, quero que você saiba que se você conhece algum profissional da área que trabalha, que usa o Excel e que precisa de dicas como essa, então compartilhe esse vídeo, tá bom? Deixe o seu like e se inscreva aqui no meu canal, que isso também me ajuda aí para continuar construindo e criando conteúdos. E além disso, se você não sabe, eu tenho um canal no Instagram e no Telegram, basta você pesquisar por lá, @controladoria prática, diversos conteúdos para quem atua na carreira financeira. Então eu vou compartilhar minha tela e a gente vai iniciar esse essa aula aqui onde eu vou mostrar, né, as dicas de como usar essa ferramenta, o Solver. Bom, antes de tudo, eu quero dizer o seguinte: recentemente eu fiz um vídeo sobre atingir meta, o Goal ou Seek, e naturalmente ele funciona de uma vez, uma por uma, né? Você faz apenas um cálculo e atinge um determinado objetivo por um único objetivo, de uma vez por vez, né? Uma célula somente, e você calcula essa meta que você quer e pretende chegar num determinado valor. Com o Solver, ele é como se você pudesse utilizar o método, né, o recurso atingir meta, N vezes, com N variáveis, e isso facilita ainda mais o seu trabalho, vai gerar ainda maior velocidade nos seus cálculos, na sua modelagem, e naturalmente você vai ganhar tempo para fazer outro tipo de coisa, ou mesmo maior tempo para análise. Então eu vou mostrar como funciona, mas antes também eu quero mostrar para que você saiba como acessar ele no Excel. Então vamos lá. Eu criei um modelo aqui, um exemplo, né, fictício de uma precificação, por exemplo, de um novo negócio, um negócio de 12 meses no primeiro ano, e aonde a partir de abril inicia efetivamente as operações, sendo, né, os 3 primeiros meses de fase de implantação, só para ilustrar, e iniciando isso a partir de abril. Então, por exemplo, imaginando que seja do nível, né, do segmento automotivo, você vai ter a venda de serviços como meta, por exemplo, 60 vendas por mês. Além disso, uma prestação de serviço, um ticket médio, né, ou seja, o quanto você vai faturar por cada um desses serviços, em média ali um valor de R$ 300 como definição, como target, e também de venda de peças em torno de R$ 100. Então, um total de ticket de 400 e depois embaixo o custo tanto do PS, que eu coloquei PS por ser prestação de serviço, e o VP de venda de peças, ok? Considerando um custo, né, target de 40% para a prestação de serviço e de 30% para a venda de peças. Vou dar um zoom aqui. Mas antes da gente entrar no detalhe da planilha, eu quero mostrar, como eu falei, como você acessa essa ferramenta do Solver. Ela, naturalmente, ela fica aqui na aba Dados, e aí ela vai aparecer aqui no cantinho Solver, tá? Com essa guia chamada Análise. Mas para você ativar ela, caso no seu computador, no seu Excel não tenha, você vai vir aqui em Arquivo, Opções, e lá em Suplementos, você vai selecionar o primeiro, que já é Suplementos do Excel, mandar ir e ativar aqui o Solver. Uma vez que você faz isso, eu vou tirar agora para vocês verem, ele vai sumir lá na aba Dados, e quando eu faço isso novamente, para vocês verem como que vai funcionar, Suplementos, Excel, Solver e OK, adicionou. Perfeito? Feito isso, você vai clicar nele para que você inicie, e aí você vai considerar aqui os parâmetros do Solver, que é uma caixinha onde ele vai ilustrar isso, para que vocês entendam como construir e como fazer isso, ok? Na sua modelagem. Antes, eu quero só trazer alguns pontos principais. A planilha é para que você entenda no ambiente de negócio. Você já construiu, você já tem um modelo de dados e, naturalmente, você quer chegar a um objetivo. Então, eu vou agora mostrar como isso é possível
usando, né, eu preparei uma apresentação aqui para que você entenda, antes de a gente entrar no cálculo em si, como que funciona a lógica por trás dessa ferramenta. Então, como fazer na prática? Em primeiro lugar, quando a gente tem uma situação, né, dentro do negócio, você tem que imaginar o quê? Você tem que imaginar que você vai resolver um problema, que você vai ter aqui os dados do problema, que nesse caso seria ali aquela planilha, né? Um modelo de dados que você vai, por exemplo, identificar um determinado problema para corrigi-lo. E dentro desse conceito, nesse sentido, neste exemplo que eu vou mostrar, você tem um custo que está oscilando mensalmente. Naturalmente, isso vai impactar a sua modelagem e o resultado anual, por exemplo, da margem. E aí o objetivo, que é o que você, essas 4 caixinhas aqui em cima, você tem que sempre lembrar, né, antes de calcular o solver, como segundo ponto, o objetivo, que é, nesse caso, nesse exemplo em específico que eu estou mostrando e vou mostrar, margem anual que ela atinja 70%. E depois você tem que entender que dentro do solver existe um conceito de células variáveis, ou seja, é onde você vai definir, né, o local dentro do seu modelo de dados que ele vai ser calculado. E por último, você vai definir as regras, ou melhor, né, como ele chama dentro do próprio solver, restrições. Então, eu chamo de regra para facilitar o entendimento. Então, conforme a necessidade do problema, você vai entender como, de maneira lógica, calcular isso. E agora eu vou demonstrar aqui para vocês. Vou dar um zoom aqui. A planilha ela tem uma estrutura simples, tá? Que você pode imaginar aqui de uma maneira de você projetar a sua margem ali, a gross margem, enfim, né? Não entra imposto, nada, só para entender o comportamento do negócio. Você tem entradas, de acordo com o volume, você tem saídas, que seria o seu custo de produção, por exemplo, ou de serviço aqui, de execução, e por último, você vai ter ali a sua margem, né? Margem bruta, aonde você tem tanto em valor quanto em percentual. Então percebam que quando a gente fala na margem, ela oscila e ela dá uma média ali no ano, ao final desse período, de 60,3%. Como eu falei lá no início, naquela apresentação, a meta é que a margem chegue a 70%. E como que você vai calcular isso, né? Você vai calcular dentro desse período aqui de 9 meses, de abril a dezembro, fazendo de duas formas, usando uma variável ou duas variáveis, tá? E dentro do seu modelo aí de negócio, de dados, na hora que você for calcular, você pode incluir até mais variáveis, se for o caso do seu problema, da sua situação, né, de resolução. Bom, feito isso, nós vamos fazer o quê? Você vai vir, e aí eu vou dar um exemplo aqui claro, né, destaquei em amarelo aquilo que nós vamos ter que se preocupar nesse exemplo. Então, olhando aqui, nós temos que a gente quer que apenas na linha de custo 1, que ela seja recalculada para que ao final do ano a gente tenha 70% de margem. Perfeito? E aí como que calcula-se isso? Você, depois de ativar o solver, clicou nele, você vai definir o objetivo. Nesse caso, o objetivo é a célula P16, que é essa célula aqui, a do último, né, desse período aqui do ano, 60,3. E você pode ter a opção de definir o objetivo para o quê? Para um valor máximo, por exemplo, um valor mínimo ou um valor específico, que nesse caso, 70%, 0,7, é o que eu quero que ele chegue. Depois, como eu falei, terceiro ponto aqui, você define as células variáveis. Nesse caso, as células variáveis é G12 a O12. Então, você tem a célula do custo flegada aqui como variável nessa situação. E, por último, você cria as regras ou restrições, aonde, nesse caso específico, você pode criar quantas você quiser adicionando aqui, e você pode alterar ou excluir, né, conforme a sua necessidade. Além disso, você não precisa mexer mais em nada, depois que cria suas regras, vai mandar resolver para que ele calcule. Você tem algumas opções aqui de GRG não linear, LP simplex ou evolutionary. Você deixa sempre no primeiro, e aí você vai, vamos dizer assim, criar a sua regra. Nesse exemplo em específico, deixa eu só cancelar aqui, peraí, só um minuto. Nesse caso aqui em específico, eu clico aqui, altero, para vocês enxergarem o que eu construí. Eu construí que no intervalo de G16 a O16, que é a margem de cada um dos 9 meses, de abril a dezembro,
eu quero que seja igual, e aí você tem mais opções aqui, pode ser menor ou igual, maior ou igual, número inteiro, número binário ou por diferença. Nesse caso, eu quero que ao final, né, como meu principal objetivo definido lá no painel do solver, chegue a 70% anual essa margem. E aí, uma vez que você seleciona o período e define essa restrição ou regra, você dá um OK, né? Se tiver mais de uma, você vai adicionando e depois ao final dá um OK. Nesse exemplo específico, eu vou criar só uma para vocês entenderem. E aí basta clicar em resolver. Clicou em resolver, percebam aqui embaixo que vai alterar, né, esses cálculos e ele vai chegar alterando a linha percentual de custo 1 para que chegue no final do ano, em todos os meses e no ano, em 70%. Clique em resolver, ele abre uma telinha para confirmar, né? Se ele dá um erro, ele vai mostrar um sinal de exclamação aqui nessa parte de baixo, onde está escrito Solver encontrou uma solução. E aí basta você, ele já calculou, ele alterou essa linha de custo percentual, dando uma solução do tipo, esses custos percentuais, se forem atingidos, você vai ter uma margem de 70% ao final de cada mês. Então, feito isso, você dá um OK e pronto, né? Ele calcula essa informação. Nesse caso aqui eu vou deixar assim como exemplo o primeiro cenário, e no segundo que eu já fiz a mesma coisa, eu calculei e aqui está, né, o resultado de 70% no ano e mensalmente. Perfeito? O que mudou para a gente comparar? Então vamos lá. Quando a gente compara aqui o primeiro cenário, que estava sem nenhum tipo de cálculo, eu tinha 42, 45, 40% de margem até, né, 45 em dezembro. Pegando os 3 primeiros meses, 42, 45, 40. Quando eu recalculo, ele me traz que para eu atingir 70 no primeiro mês, eu tenho que fazer 30% de custo nesse produto, nessa linha, né, de custo, que é a custo 1, que é em cima da prestação de serviço. Em maio, 29 e depois 29. Então percebam que mudou completamente esse fator, né, de cálculo do custo para que você atinja essa determinada meta. Portanto, é muito útil isso, você ter que fazer um a um na mão e muitas vezes demorar, ou não só isso, você não tem uma visão tão ampla de uma maneira que faz dentro do solver mais automatizado. E aí, um segundo exemplo que agora eu quero trazer é numa situação semelhante inicial, só que agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos demonstrar, deixa eu só minimizar aqui para ganhar espaço, nós vamos transformar em duas variáveis. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, primeiro de tudo, vale lembrar aqui, ó, essa posição que é meu target de custo. Essa linha de custo, eu não devo, como meta, ultrapassar 45%. Foi definido, por exemplo, uma premissa dentro do modelo orçamentário, na hora que você precificou, na hora que você calculou o custo para chegar na margem bruta, e que a linha de custo 2 não deve ultrapassar 35%. Então percebam que no caso do custo 1, você tem margem até 45%, acaba não passando disso, é o teto, porém no custo 2 você tem margens menores do que 35% e também maiores, como aqui agosto, setembro e outubro, novembro, percebam, onde você tem 36, 38, 45 e 37. Bom, dentro do mesmo cenário, a gente agora vai calcular o solver para você transformar em duas variáveis. E aí, o que significa isso? Primeiro de tudo, de novo, aquela regrinha que eu mostrei ao início. Vou até voltar aqui. Você tem os dados do problema, ou seja, você tem a sua planilha, você levanta qual é o problema, o custo está oscilando, qual o objetivo que eu vou definir? Uma margem anual de 70%. Quais são as células variáveis? Defina onde vai ser calculado. E por último, define as regras ou restrições que eu vou mostrar agora, conforme a necessidade do problema. Nesse problema 2, eu defini duas regras ou duas restrições, sendo que na primeira regra, esse custo, a linha de custo 1 tem que ser menor ou igual a 0,45 e na linha de custo 2, menor ou igual a 0,35, conforme eu demonstrei aqui na premissa. Calculei as variáveis, então vamos só para recapitular, vou iniciar. Defini o objetivo, que é a célula P16, que é o anual a 70%, com valor de 0,7. As células variáveis, agora eu tenho, percebam que diferente do primeiro exemplo, eu tinha apenas um range, né, um intervalo de seleção, que era a linha 12 do custo 1. Agora eu tenho a linha 12 e a linha 13.
Só que eu fiz diferente, eu não pus igual a 0,70 e sim menor ou igual a 0,45 para a primeira variável de custo e menor ou igual a 0,35 para a segunda variável de custo. Feito isso, simplesmente preenchi, defini as regras e variáveis, ou na verdade restrições, mando resolver. Percebam que agora, diferente do primeiro exemplo, o que vai acontecer? A gente vai ter essa transformação de atingir as metas mensais para cada uma da linha de custo, que no final do ano eu vou atingir a meta de 70% de margem. Cliquei em resolver, ele calcula, pronto. E aí, se você quiser confirmar depois de olhar como ficou, você dá um OK, senão você cancela. Nesse caso, eu só vou cancelar porque eu já calculei para deixar exemplificado para vocês as duas maneiras e a gente comparar. Mas antes de clicar aqui, eu vou mostrar para vocês já como mudou. Percebam que diferente da primeira vez, do fluxo aqui 1.2, eu vou agora, só para vocês verem, né? Ele mudou cada um dos meses e atingiu 70% de margem anual. Mas não quer dizer que ele atingiu também mensal, porque eu mudei a regra do jogo. Eu mudei as minhas regras ou a restrição que ela calculasse nesse intervalo conforme a regra que eu defini, que pode ser menor ou até igual, né, a cada uma das metas, os targets de 45 e de 35. E aí ele foi recalculando, inteirando aqui para que eu tivesse meses menores, meses maiores do que 70%, mas que ao final do ano a minha meta atingisse os 70 como margem bruta, ok? Bom, agora para comparar aqui o fluxo 2.2, que é a mesma coisa, já calculado, a gente vai olhar nesse comparativo. Então nós temos aqui, na primeira versão, antes do cálculo, margens que oscilavam de 42, 45, 40, como no primeiro exercício. E depois aqui embaixo de 31, 33, e aí a partir de agosto ele elevava essa margem de 36, chegando até 45. No 2, que é o calculado, ele redistribuiu isso, dizendo como target ou meta que se a gente cumprir com essas margens, determinando cada um desses meses, a gente vai naturalmente ao final do período chegar nos mesmos 70%. Então percebam, o primeiro ele atingiu a resolução 70 mês a mês, e no segundo eu atingi não no mês a mês, mas sim no ano, mesmo tendo modificado mês a mês as premissas de custo. Perfeito? Então, pessoal, é super importante, tá? Vocês entenderem isso. Eu vou até repassar aqui um slide que eu construí. Então, no primeiro, recapitulando, utilizamos uma variável e uma restrição, definir qual é o meu problema e qual é a variável que eu vou calcular, nesse caso a linha de custo 1, a linha 12. Depois, deixa eu só dar um zoom aqui também, isso. Depois, defino qual é o meu objetivo, neste caso, o objetivo maior ali é atingir os 70%, que seria a minha margem anual, para o valor que eu defino de 0,7, trabalho como foi construída, né, e crio essa restrição, adicionando no botão aqui, dizendo que esse intervalo de margem de abril até dezembro seja igual a 70% e mando resolver. Uma vez que eu mando resolver, ele vai trazer essa telinha dizendo que o solver encontrou uma solução e naturalmente eu clicando em OK, ele calcula, né? Cancelando, ele volta. Feito isso, atingir mês a mês 70%, alterando somente a primeira linha de custo, ok? No segundo exemplo, recapitulando, duas variáveis e usei duas restrições. Então, quais foram as variáveis? A variável custo 1 e custo 2, em laranja. Depois, defini meu objetivo, que é 70% também no ano, só que diferentemente, eu construí a minha restrição de uma outra maneira. Eu construí que na primeira linha de custo tinha que ser menor ou até, menor ou igual a 45% e na segunda menor ou igual a 35%. Mandei resolver, ele traz a mensagem novamente, concluído, eu atingi isso no ano e não no mês, porque eu mudei a forma de calcular. Bom, pessoal, então, o que eu quero trazer aqui como mensagem, como experiência, para que vocês entendam aí, o que é importante você saber? Que existem as duas formas. Você pode usar uma para uma coisa específica e rápida, que é atingir meta, e você pode usar o solver quando você tiver um problema maior na sua modelagem, quando você quiser construir de uma maneira mais rápida, o seu modelo,
e aí você definindo o que você pretende atingir, né? Por exemplo, uma estimativa de budget, você define lá que o custo meta é X, mas que ao longo do período histórico do último ano, você identificou que oscila demais. Se isso oscila e você vai comparar para fazer uma nova estimativa de orçamento para o próximo ano, você usa dessa base histórica e recalcula usando essas regrinhas. Então, isso é uma forma de você acelerar a construção da sua modelagem, do seu PNL ao final de tudo, e naturalmente levar a cenários mais rápidos, mais confiáveis, e você, melhor de tudo, né, não perder tempo fazendo por muito tempo uma modelagem, uma construção dessa. Perfeito? Então é isso. Espero que tenham gostado, poder ajudar vocês no entendimento, né, dessa ferramenta. É uma ferramenta que não é difícil, mas que para muitos também acaba não sendo simples por não utilizar. Então, deixa esse vídeo aí. Se você gostou, dá um like aí, compartilha, deixa seu comentário. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. E muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.